Fernanda. Olá, Gi. Bem-vindos a mais um Propode. E como estamos hoje? Hoje é o 11º. Nossa, já memorizou? Tô rápida, agora você não me pega mais. Então tá bom. E como Fala perto do microfone, senão, vai ficar ruim. eu esqueço. É isso. A pessoa é hiperativa. E a nossa convidada de hoje? Já dei spoiler. É uma mulher, né? Empoderada, hein, Gisele? Muito. Uma mulher de luta. Faz parte da nossa vida há algum tempo. É isso, eu tô muito feliz que ela tá aqui com a gente. Muito orgulho. A gente tem muita admiração por ela, né? Muita. É isso, responsabilidade grande hoje, hein? Sim. Vamos caprichar, então. Vamos passar a bola pra ela? Respeito, hein? Posição de Deixar. respeito. Então vamos lá. Tânia Mara, seja muito bem-vinda. Muitíssimo obrigada, uma honra, um prazer estar aqui com vocês, amigas de trabalho, né, pessoas do chão da escola, do lugar que a gente tanto ama, que a gente tanto admira, então é um prazer enorme estar aqui com vocês. Ai, o prazer é todo nosso. A gente está muito feliz que você conseguiu um horário na sua agenda para conversar um pouquinho aqui nesse podcast, que é um podcast de professoras. Sim, que somos, que né? Somos. Seremos sempre. Há mais, um pouco menos de tempo, mas sempre professoras. Sempre. É Acho que a sala de aula está e sempre estará conosco. Sim. Onde estejamos. Muito bom. Então vamos para nossa frase clichê? Vamos explicar para Tânia, né? É assim, Tânia, que é um podcast de professoras e a gente não queria distanciar muito da sala de aula, então a gente tem 2 perguntas muito clichês, uma no começo e outra no final, para descontrair, para as pessoas ficarem um pouco mais à vontade aqui. Sim. E para que as pessoas que nos ouvem e nos assistam também conheçam um pouquinho dos nossos convidados. Sim. Podemos seguir dessa forma? Com certeza. Então, Gisele, com você, vai lá. Tânia, então conte pra gente como era a menina Tânia na sala de aula, o que ela sonhava, o que ela esperava, ela almejava tudo isso que a mulher Tânia conquistou hoje? Então, eu fui uma criança, né? Eu nasci em São Paulo, né, Guaianazes, é o último bairro da cidade de São Paulo, porque depois de Guaianazes é Ferraz de Vasconcelos, que já se considera interior de São Paulo, né? Então, eu nasci nesse bairro, né? É um bairro periférico, que se ele fosse Santa Bárbara do Oeste, seria os bairros mais no fim da nossa cidade, mais para os cantos da nossa cidade, né? E eu amava aquele lugar, acho que foi bastante interessante, porque eu não sabia, né, que aquele lugar foi um lugar que me ensinou parte do que eu sou hoje, né, faz parte daquela infância que eu tive, né, com um bando de crianças pretas no meio da rua, né, fui muito livre na minha primeira infância, né, e hoje eu tenho essa clareza, né, de que nós estávamos num grupo de crianças negras, né, e muito felizes, né. Então, a minha infância foi marcada por esse grupo de meninos e meninas, né, que me ensinou a dividir tudo, né. Do grupo de crianças pobres, talvez eu fosse a menos pobre. Por quê? Só por isso. Porque a minha mãe tinha um emprego, tinha empregada doméstica, e meu pai também. Ambos trabalhavam. Então, eles conseguiam prover, né, as nossas vidas, né? Eu sou uma família de 5 irmãos. Então, os meus pais conseguiram dar o básico pra gente. Não faltou alimento, não faltou calçado, não faltou a roupa e não faltou alegria para eu me constituir enquanto pessoa, né? Enquanto mulher, e depois quando eu vou acessar esse lugar da escola, né? Então eu não sabia que eu era preta quando eu era pequena, né? Porque a gente era apenas criança. Eu vim descobrir que eu era uma criança preta, uma menina preta, dentro da escola, né? E
E eu relutei um pouco para ir para a escola. Minha mãe teve um pouco de dificuldade. Ela tentou me colocar na escola aos 4 anos. Ela não conseguiu. Por que ela não conseguiu? Porque eu queria muito estar com as minhas primas. As minhas primas eram pessoas muito importantes para mim. E eu me lembro que naquele momento, minha mãe ela queria uma escola paga, né? Ela fez um esforço para colocar numa escola, né, particular com 4 anos. E eu disse para ela assim, né, através do comportamento, né, de choro, não consigo me separar das minhas primas. As minhas primas, elas não poderiam ir para a escola junto comigo. Então a minha mãe não conseguiu me colocar na escola nessa época. Mas depois, aos 6 anos, né, a pré-escola, eu tive que ir para a escola. E daí eu já estava mais madura, vamos dizer assim, e eu desejei muito estar ali. Eu queria estar na escola, achava aquele lugar um lugar muito importante. Porque eu já tinha uma prima mais velha, né, que dizia que a escola era o melhor lugar do mundo. Ai, que legal! Né? E Difícil que a uma criança escola dizer isso. era um lugar da possibilidade. Era isso que a minha prima dizia para mim. Olha, se for para aquele lugar lá, a gente consegue algumas coisas na vida se for naquele lugar. Né? Então, eu desejei estar na escola. Né? Mesmo a escola sendo o lugar onde eu conheci o racismo, né? Porque era o lugar... hoje eu diria que era o apartheid da época, né? Então, assim, essa escola que estava organizada de uma maneira muito segregacionista, né? Então, assim, as crianças pobres, as crianças pretas, tinha aquele negócio das fileiras, né? Então, hoje eu estou conversando com vocês, eu estou visualizando a organização da sala de aula, né? Então, assim, tenho muita certeza que a escola não sabia que estava fazendo isso, né? Que estava dividindo a gente por cor, né? Que estava dividindo a gente através do sistema econômico. Mas a escola fez isso. Né? A escola fez isso. Mas tinha uma coisa que é bastante séria, né? Eu amava aquele lugar. Sabe quando você ama? Quando alguém diz pra você assim, olha, acho que são as palavras da minha prima, né? Olha, aquele lugar é o lugar da possibilidade. Então, não pode, se agarra nesse lugar e vai, né? Então, mesmo lidando com a questão do racismo, dos preconceitos sociais, né? Eu sempre validei esse lugar. Então, assim, tipo assim, olha, você não me quer aqui, mas eu te quero. E eu vou, né, vou fazer de tudo para dar conta de estar aqui, né? Então, assim, passei uma fase, assim, dessa menina rebelde, irrequieta, criança que fala demais, né? Mas quando eu me deparo com esse sistema racista, eu me calo. Então, eu passei uma boa parte da minha vida escolar de maneira silenciosa. Uma menina quieta, né? De poucos amigos, né? Até porque o racismo, ele envolve as crianças, né? E as crianças passam a não dar importância para uma criança que é preta, uma criança que é pobre. Né? E essa escola que você estava inserida era na periferia? Não. Quando até o meu primeiro ano, a pré-escola e o primeiro ano, eu fiz em São Paulo. Né? Então, por isso que eu digo que a primeira infância foi lá e que me deu a base, o alicerce. E depois a gente muda, na década de 80, nós mudamos para Santa Bárbara. Tá. Entendeu? Então, esse lugar desse sofrimento enquanto criança já foi aqui. Né? Mas eu acho que eu consegui
me defender disso tudo, né? Eu acho não, a gente vai buscar, a gente vai tendo certezas, né? Na medida que as coisas vão acontecendo, né? Quem foi o apoio, né? Quem que estava junto, né? Guardando, dizendo, olha, tô aqui, se acontecer qualquer coisa, me chama, né? Eu tive um irmão, né? Nessa fase, né? Então, ele era um pouquinho mais velho do que eu e ele estava atento ao que estava acontecendo comigo, né? Então, assim, a minha mãe sempre trabalhou, meu pai sempre trabalhou, mas eu tive esse irmão, né? Que serviu de apoio mesmo, né? Então, assim, não coloquem a mão na minha irmã, né? Então, o Jairo foi uma pessoa extremamente especial, extremamente importante para minha vida acadêmica, né? Aqui hoje, né? Eu devo por esse irmão também, né? Que me ajudou, me conduziu, me protegeu na escola, né? Tomou partido, né? Quando precisou. Então, e assim eu fui aprendendo a lidar com essa escola excludente, né? E disse para ela, olha, estou aqui, daqui eu não vou sair, né? Então, acho que foi uma experiência difícil, ao mesmo tempo difícil, mas importante ter passado por ela, porque foi através dessas experiências, né, que eu consegui encontrar outros amigos, outras meninas, né, que inclusive são professoras da rede, super importantes, né? Eu tenho uma Cláudia, que é uma professora da rede municipal, que trabalha ali no CIEP Angélica, que, por exemplo, estou pulando uma fase, né? Na adolescência, foi minha irmã, parceira, né? Tipo assim, nós vamos sustentar, nós vamos se sustentar nesse lugar. A gente tem o direito à escola e a gente vai conseguir ultrapassar, né? Passar por todos esses processos, né? Que bom que você está aqui. Nós somos muito gratas a Jairo, Cláudia e outras tantas pessoas que sustentaram você até aqui. Principalmente essa prima, que eu não sei a diferença de idade que ela tinha de você, mas que foi tão importante, que fez a menina Tânia sonhar. Exato, a gente tem uma diferença de quase 20 anos. Muito bom. E para quem nos ouve e nos assiste, Tânia, quem é você hoje? Quem é a Tânia Amara da Silva? A gente gostaria que você se apresentasse. A gente, enquanto profissional, muitas vezes a gente fala mais da vida profissional da gente do que, né, de outras coisas, né? Eu sou uma mulher de 51 anos, acho importante. Maravilhosa, né? O tempo passa. Ela assistiu os nossos programas. É só uma dica, tá? O tempo passa. Ai, chega pra todo mundo, né? Nem me fale, entrei na rede com 22. É isso, passa mesmo. E, então, eu tenho 51 anos, eu sou mãe, eu tenho um filho, eu sou esposa. Hoje eu vivencio uma situação que eu acho importante também a gente saber, né? Porque o que está por vir não está nas nossas mãos, né? Eu nunca pensei que eu precisasse um dia cuidar da minha mãe, né? Eu não contava com essa possibilidade, né? Porque a minha mãe é uma pessoa muito, muito especial. Teve que fazer Mobral, falando de educação, né? Fez Mobral, tirou a carteira de habilitação em São Paulo, né? Depois do trabalho, trabalhava o dia todo e depois ia, né, estudar para tirar a carteira de habilitação. Então, uma mulher de matemática de cabeça, quanto é que é um quarto, um terço, sabe? De uma habilidade, de uma memória geográfica muito boa, né?
E na passagem dos 79 anos para 80 anos, um dia ela acorda e tá esquecendo de tudo. Esquece do nome, esquece como é que se dirige um carro, né? O tempo de cozimento de um arroz, né? Ela foi se esquecendo. Por exemplo, eu me lembro que eu chego na casa dela com uma orquídea linda, né? E ela pergunta, qual é o nome dessa planta? E eu não contava com isso, né? Então, quando a gente vai chegar mais perto, minha mãe é diagnosticada com Alzheimer. Então, isso já vai aí para 8 anos. Nossa, tudo né? isso, Tudo Tânia. isso já, né? Então, o Alzheimer é uma doença é uma doença degenerativa, né? E no processo dela foi muito, muito rápido. Né? Então, foi assim, como se estivesse apagando uma lousa. Né? Então, a doença se instalou, ela já afetou a área da linguagem, daqui a pouquinho ela já afetou a área motora, e tudo muito rápido, eu acho. Né? Tem gente que fala assim, olha, 8 anos, tal, né? Para mim é muito rápido, né? Então, hoje ela está numa fase assim avançada já, né? Então, já não consegue mais se equilibrar, então ela necessita da cadeira de roda, necessita de cuidador, porque não consegue mais se alimentar. Eu estou falando isso porque a vida traz essas histórias, né? Mas eu queria falar da beleza disso tudo, porque é uma oportunidade que a gente está tendo, a minha família, de poder cuidar dessa pessoa que cuidou muito da gente, sabe? Que foi... que sustentou a gente, que, olha, disse nos momentos difíceis da vida, nos processos, né? Olha, eu tô aqui porque né? Eu nunca vou desistir de você, né? Então, o que a gente está fazendo hoje é não desistir dela, né? Então, eu queria trazer a memória da minha mãe aqui, porque se eu sou quem sou, né? É porque ela veio antes, né? Eles vieram antes, né? Então, eu trago a memória, a vida da minha mãe, a pessoa que ela foi e quem ela é hoje, né? E a memória do meu pai, né? E acho importante isso, né? A educação tem esse processo, né? É muito importante quando os pais acreditam na gente. Né? Com certeza. Então, assim, você ter uma mãe que aposta em você, você ter um pai que aposta em você, faz muita diferença, né? E os meus pais apostaram em mim, sabe? Dentro daquilo que eles podiam fazer, eles fizeram, né? Então, assim, eu tenho muita gratidão por ser filha do seu Zusa e filha da Dona Lourdes, né? Então, assim, pessoas muito simples, mas me criaram, né? Me conduziram até aqui, porque se eu sou o que sou, é porque antes os meus pais foram, né? Então, acho importante falar dessa... Que lindo, tô emocionada, tá, gente? Desculpa, eu sou segurando. chorona mesmo. É lindo. Importante falar Que força. dos meus pais, né? Sim, sim. Então, assim, eu sou mãe do José Estevam, sou esposa do Carlinhos Barros, que é um ativista, uma pessoa que vem do movimento negro, né? Eu tive a honra e o privilégio, né, de conhecê-lo, num momento, assim, bastante difícil da minha vida também. Eu acho importante dizer isso, né? Quando você tem um companheiro que acredita em você, que respeita, né? Que possibilita, que te dá condições, né, de você estudar, né, porque o nosso trabalho ele exige o estudo, exige pesquisa, né, exige muitas vezes, né, madrugadas, né, a gente finais se de debruçando, semana. né, finais de semana, né, então assim, sou grata também por por ter esse companheiro,
né, de verdade do meu lado ali, validando, né, as minhas escolhas, né? E daí eu sou professora da rede municipal, né? E eu tenho muito orgulho, Fernanda e Gisele, desse lugar, sabe? Porque às vezes a gente não valida o lugar onde a gente nasceu. E eu nasci nesse lugar enquanto professora, né? Eu me formei nessa rede, né? Então, assim, eu tenho um carinho, né? E um carinho porque, assim, muitas das professoras, né, que tem 30 e poucos anos, são minhas amigas. A gente estudou junto, né? Emílio Rome, né? Então, assim, eu acho tão importante porque tem uma foto do magistério, da nossa formatura. Eu fico muito feliz com isso. Muitas das meninas que estão nessa foto ali, com 18 anos, estão na rede. E eu fico penso de verdade muito nisso, né? Que história tiveram essas meninas que puderam continuar na educação. E eu penso que elas tiveram alguém acreditando nelas. Ou foi uma mãe, ou foi uma avó, ou foi um pai, sabe? Sim. Uma tia, né? Então, assim, por que eu tô falando isso, Fernanda? Porque às vezes eu sinto, e Gisele, eu sinto que as nossas crianças hoje, elas são tão sozinhas. Sabe, sozinhas, né? Olha, vai. Não, a gente precisa saber que tem alguém que está conduzindo. A gente precisa olhar para trás, né? E encontrar alguém dando tchau pra gente. Sim. Sabe? Né? Então, eu agradeço muito essa oportunidade de conseguir olhar para trás e ver as meninas que estavam na foto. A maioria está na nossa rede. Então, eu tenho um carinho muito grande por esse lugar da nossa rede, da rede municipal de ensino, né? E daí foi um processo, eu estar como secretária de educação. É um processo, né? Foi uma caminhada que envolveu, eu penso, muito a questão do movimento negro, né? Porque quando eu olho para trás, eu fico pensando e tentando avaliar, foi o fato de eu ser professora, né, da rede municipal, mas eu não me desligar do que estava acontecendo na cidade, né? Entender que o racismo, infelizmente, ele opera firme e forte, né? E que a gente precisava ter na nossa rede. Eu me lembro que teve um ano, gosto dessa experiência aqui, que eu fui conversar com a dona Neuza. Na época ela era secretária de educação. Eu disse para ela assim: dona Neuza, na nossa rede não tem livros infantis que trate sobre a temática indígena, sobre a temática negra, né? Daí ela fala assim, olha, ela me chamava de Tânia Mara. Olha, Tânia Mara, então vamos fazer assim. Não tem? Então você pode fazer uma lista de livros, né? Pra gente poder comprar esses livros. Isso em que ano, Tânia? Em 2005. 2005. 2005. Tá. Eu me lembro que a gestão passada era a dona Ana Padovani, né? E depois a dona Neuza. Daí eu fui lá, falei, nossa, é só fazer uma lista? Só isso tá faltando? É só fazer uma lista. Então me lembro que eu fiz uma lista, né? Pesquisei vários livros sobre a temática indígena, sobre a temática negra, né? E encaminhei para a Secretaria de Educação na época, né? E daí eu fiquei muito feliz de ver o fruto dessa conversa, desse diálogo com a secretária na época, e das nossas bibliotecas passarem a ter livros sobre a temática. Chegaram, então. Chegaram, né? Então, assim,
Por isso que eu estou dizendo, o movimento negro foi conduzindo também a minha prática educacional, né? Então, eu me preocupava com a temática, com a temática antirracista, né? Uma prática antirracista nas escolas. Eu me preocupava que a nossa cidade, na época, tinha um problema enorme com a questão da moradia. Né? Eu, para trabalhar, me lembro que eu trabalhava na escola Maria de Lourdes, e eu passava pela favela Zumbi dos Palmares, e eu dizia assim, como pode crianças, pessoas, né, idosos, né, jovens, viver com esgoto a céu aberto? Como é que ensina uma criança que dorme, mas dependendo da chuva o barraco pode cair? Como é que é isso? Né? Então, assim, estando na educação, eu estava na luta pela moradia. Eu estava na luta antirracista. Eu estava na luta contra a fome, né? Porque todas essas questões chegavam para mim na escola. Mas você se reconhecia como uma militante naquele momento do movimento negro? Ou você era um indivíduo que não se sentia representado em nenhum movimento ainda? Não, já me sentia. Já, porque eu vou para o movimento negro a partir dessa discussão. Eu estudava na Unimep na época, né? Tinha iniciado o meu mestrado e era muito caro. E eu queria uma bolsa. Eu queria uma bolsa de estudo, né? Porque era muito caro. E daí, na Unimep, a pastoral da Unimep, tinha uma discussão do núcleo afro. Tá. Então, eu vou procurar esse núcleo dentro da Unimep, né? E daí, eu vou descobrir que o movimento negro não estava preocupado só com a questão da possibilidade de bolsa para o mestrado, doutorado, ou outras, para a graduação. Uhum. O movimento negro trazia um leque de discussões, né? Que passava pela moradia, que passava pela pauta antirracista, que passava pela fome, que passava pela questão do encarceramento em massa da população negra, né? Então, assim, eram muitas discussões. Eu falei assim, não, eu quero ser alguém que se preocupa com isso também. Eu quero ser alguém que dentro da escola ensina a ler, escrever, raciocínio lógico, história, geografia, mas que não esquece do que está acontecendo para além da escola, né? Então, acho que... Então, eu fui sendo conduzida, né, através do movimento negro. Perfeito. Foi isso. E dessa lista, dessa conversa com a dona Neuza, Sim. Hoje você está no cargo de secretária de Educação. O quanto que você vê que a rede de Santa Bárbara caminhou dessa lista que a professora Tânia foi lá e solicitou? O que a gente tem hoje na rede municipal de Santa Bárbara como práticas antirracistas? Então, a gente sai de um lugar, Fernanda e Gisele, do lugar do evento, né? Para um lugar de pensar o quanto, sabe, o evento do Teatro Municipal, o evento da Praça Central, onde você reúne as crianças, e as crianças fazem uma belíssima apresentação, né? Onde você vai para o Teatro Manuel Lira, as crianças apresentam espetáculos, que na verdade é isso que as crianças fazem, né? Com todo o apoio aí dos professores, dos monitores, dos educadores, né, da escola. Mas a gente vem para um lugar
ao longo desses anos, né, de pensar o quanto o racismo desumaniza as pessoas e destrói vidas. A gente sai desse lugar, né, dessa mostra cultural, desse teatro muito bem feito, mas a gente vem para esse lugar dessa discussão, tá? Como é que a gente proporciona que a escola tenha discussões para além da apresentação, né? Que a escola consiga perceber, entender qual é o lugar que a criança branca ocupa dentro da escola e qual é o lugar que a criança negra ocupa dentro da escola, né? E eu fico... por isso que eu digo assim, que a gente não está no mesmo lugar, né? Não é uma escola que nós não estamos numa escola que recebeu mais livros sobre a temática. Só isso, né? Não, a gente está em outro lugar. Quando eu vejo, né, quando eu me encontro com uma professora da rede, ela disse: Tânia, eu vou falar dessa experiência. A gente ainda cata piolho, certo? Certíssimo. A gente ainda cata piolho. E com todo respeito às nossas crianças, né? Os piolhos ainda existem. Não, sim. E com o passar do tempo, o piolho não existe mais, mas ele existe, né? E daí, a professora estava me falando, ela estava me contando a diferença de lidar com o cabelo de uma criança branca e a dificuldade de lidar com o cabelo de uma criança negra, né? Eu venho da creche, né? E era criminoso, eu posso dizer que era criminoso a forma como a gente agia com o cabelo das crianças negras, né? Na primeira infância, de não saber lidar, tentar passar um pente fino no cabelo que é crespo, né? E a ideia de que essa criança vai suportar aquele pente, sabe? Né? Enfim, o que eu trago aqui? Né? Depois de tantos anos, né? Depois de 30 anos, né? Vamos dizer assim, o que a gente vê? Alguém percebendo essa diferença de tratamento e chamando e se reunindo para conversar, para dizer assim: a gente percebe que a gente trata com diferença. Eu acho que o problema não está em tratar com diferença, não é disso, não seria essa diferença. O problema está na forma desumana, porque assim, vamos pensar, no meu cabelo, vamos exemplificar que eu preciso de um outro pente, certo? Estou apenas materializando. Eu acho que entender que é diferente o seu cabelo do meu cabelo, do cabelo da Gisele. Exatamente. Acho que é o primeiro lugar de reconhecimento. Somos diferentes, portanto temos necessidades diferentes. Exatamente, né? É só isso. Então, perceber que essa diferença não pode se transformar em desigualdade. Mas eu acho que esse é o ponto, né, Tânia? A gente tem a dificuldade de reconhecer que somos diferentes. Sim. E no cabelo, na cor da pele. E exige um tratamento diferenciado, não no sentido de diferente, mas adequado. Exatamente. Eu preciso adequar, não é isso? A gente vive num mundo onde o racismo é tão estrutural que a gente não percebe. A gente só percebe os privilégios da branquitude quando você começa a conviver com os movimentos negros, quando você começa a conviver com pessoas que sofrem preconceito, porque enquanto você está dentro daquela bolha, fica imperceptível. Você não consegue se colocar no lugar do outro. Se fala um tanto de empatia, mas a empatia é isso, é se colocar no lugar do outro.
Por isso que esses espaços são tão importantes. Em vários momentos eu fiquei calada, porque são tantas informações, normalmente eu falo bastante, mas são tantas informações que a gente precisa ouvir, são tantas coisas que a gente precisa aprender, principalmente nós que estamos num outro lugar, num lugar de privilégio, que tem momentos que se faz necessário ouvir e aprender. E por isso que esses espaços precisam existir, porque a gente precisa dar voz para que a gente aprenda. Sim, sim. A como lidar. Muitas pessoas, eu vou falar da ignorância de onde eu saí, que não ia perceber se ninguém falasse que o pente teria que ser diferente. Exatamente. Precisa ser dito. Algumas pessoas mais críticas vão perceber, mas outras pessoas dentro do seu mundo de ignorância, e quando eu falo ignorância não é de ser ignorante, mas de faltar informação, não vai perceber. Então precisa ser dito. Sim. E eu acho que o que você está fazendo dentro da Secretaria de Educação é isso. É dizer para os nossos professores aquilo que a gente precisa fazer em sala de aula. Sim, e daí quando eu vejo, né, essa professora trazendo essa discussão para dentro da escola, né, para dizer assim, nossa, olha que importante a gente perceber, né, as diferenças das nossas crianças e a partir dessas diferenças, né, elaborar estratégias mesmo, né, elaborar estratégias de como tratar melhor, né, cuidar melhor, né, de todas as crianças, né. Então, eu penso que nós não estamos no mesmo lugar, né? Tem toda uma reflexão teórica, né? Sendo feita pela rede municipal nesse sentido, né? Uma imersão mesmo, sabe? Uma imersão, né? No sentido da gente buscar uma referência bibliográfica mesmo, que dê sustentação a práticas antirracistas. E eu queria deixar assim bem claro, Fernanda, porque às vezes assim, quando a gente traz a questão do antirracismo, né, as pessoas se incomodam e nossa, e agora vai ficar só falando de preto, agora vai ficar falando só dos indígenas, né? Eu acho que a branquitude, ela precisa entender e compreender o lugar que ela ocupa, que é o lugar do poder. Né? E daí, o que nós, enquanto movimento negro, né, estamos reivindicando é um processo de reparação. Né? Um processo de reparação dos danos causados. Né? Então, assim, quando eu digo para vocês que quando eu descobri o racismo, não foi lá em Guaianazes. Não foi num bando de crianças pretas e pobres. Pra gente estava tudo certo. Eu descobri o racismo quando eu fui pra escola. Que eu descobri que a gente tem as mesinhas, né? Que eu estava numa mesinha que eu era negra, a outra menina era negra e o outro menino também era negra. E a nossa mesa, ela estava afastada, sabe? Não era uma mesa que estava inclusa, né? Então, a gente está lutando, né, para que a gente possa estar junto. Eu sempre trato, quando eu tenho oportunidade de tratar desse tema, eu falo, qual é o país que vai ser vitorioso, potente, com pessoas vivendo na miséria? Qual é o país que vai? Não vai. Então, a gente precisa dividir. É importante que todos nós estejamos bem. Sim. Né? Então, assim, eu tenho uma análise também em relação à geografia da cidade, sabe? Então, assim, as áreas nobres são importantes? Sim, são importantes. Mas não era importante que todas as áreas fossem áreas importantes? Ou que fossem importantes, né? Nossa, é uma área nobre.
nobre da cidade, né? Então a gente quer que o Santa Fé seja nobre, Orquídeas seja nobre, Jardim Europa seja nobre, Maravilhoso. Cruzeiro do Sul, nobre, né? Que a cidade seja nobre. Porque quanto mais a gente tiver uma cidade, né, integrada, né, sabe, integrada, essa é a palavra, né, com aquilo que é ofertado na Zona Sul de melhor qualidade, da área central de menor qualidade, de melhor qualidade, que seja ofertado para a Zona Leste, para a Zona Oeste da cidade, nossa, a gente vai, né, crescer junto. Eu acho que é para isso que a gente está aqui, né? Para que a gente possa ofertar para todos o melhor. E daí sim você vai ter um país potente. Por isso que a gente precisa de políticas públicas que tenham como prioridade a equidade social. Não é nem questão de igualdade, mas de equidade. Acho que eu vou além de... Por isso que a gente precisa de mulheres pretas no espaço de poder, na tomada de decisão, né? Conversando lá com o prefeito. Porque esse é o seu lugar hoje, né, Tânia? É o lugar que você ocupa. E é tão difícil, a gente vive num país... que tem o preconceito racial, mas a gente tem muito forte também eu acho que a violência de gênero, né, a mulher no espaço de poder é muito raro. E você ocupa esse lugar e você é uma mulher preta que só tem esse olhar porque a escola mostrou para você que daquele jeito não estava bom. Você sentiu na sua pele, na sua experiência, que este é o formato que você não quer. E aí você, então, toma esse lugar de poder, de decisão e tem essas escolhas. Por isso que é tão importante que a gente ocupe esses lugares, por mais difícil que seja. Sim. E eu acho bastante importante, né, quando você traz essa questão de gênero, né? É muito importante. E daí, né, Fernanda, nós estávamos conversando um pouco antes, né? Não se trata apenas de ter um corpo preto. Sim. Né? E usar black. É isso. Né? Representatividade importa, mas atitude é essencial. Né? Representatividade importa, mas ações, né? A forma como a gente lida com as coisas é essencial. Né? Para a gente ajudar nesse processo de mudança. Né? Não esquecer quem a gente é, né, Tânia? Exatamente. Que não adianta chegar no espaço de poder e esquecer que você é uma mulher e uma mulher preta. Sim. Né? E eu acho que ao longo desses anos, né? E daí assim, eu acho importante falar disso, né? Eu não estou aqui, em hipótese alguma, querendo negar a problemática da educação, né? Florear nada, né? Nosso trabalho, ele é árduo, ele é muitas vezes de engolir em seco, né? É um trabalho, não é brincadeira ser educador, né? Agora, o que é inegável? Inegável que nós estávamos num lugar e estamos no outro, tá? E daí quando você fala, e eu acho importante, né? Nós mulheres, a gente pode ajudar nessa interlocução, né? Eu quero trazer aqui 3 pontos importantíssimos para a nossa cidade. Importantíssimos, né? Hoje, nós temos um projeto que foi autorizado, né, pelo prefeito Rafael. Autorizado, foi conversado. A gente dialogou sobre as crianças daquele lugar. É um projeto que chama-se Projeto Ser, que foi elaborado pela Secretaria de Educação, foi escrito pela professora Alcídia, né? E a gente apresentou esse projeto para o prefeito, que é um projeto que é desenvolvido hoje, né, lá no Cruzeiro do Sul, como um contraturno, né? Porque assim, não era possível a gente colocar uma escola de tempo integral lá no território, né? Nós tínhamos um espaço que poderia ser utilizado,
né? Então a gente levou essa proposta para o prefeito. Prefeito, olha, a gente tem um espaço lá disponível, né? Grande, do lado da creche Maria de Lourdes, e existe a possibilidade da gente fazer o contraturno da escola Anália, né? Daí é isso que eu falo. Eu acho que a gente tem a capacidade, se a gente falar do lugar onde a gente pisa, porque tem uma diferença, né? Eu vou falar do lugar que eu vivo. Eu não vivo na área nobre, então eu não posso falar da área nobre, porque eu não sou de lá. Eu não sei o que é viver na área nobre. Eu sei o que é viver na periferia da cidade, né? Então, o meu olhar e nada com quem tá nada contra com quem está na área nobre, mas quem está na área nobre fala desse lugar. É isso. E tá tudo certo. E tem que ter quem fale da periferia. E que bom que tem espaço para uma pessoa da periferia ter voz. Isso. Então, eu vou, né, e dialogo com o prefeito. E o que a gente tem hoje lá no Cruzeiro do Sul? A gente tem um atendimento de muita qualidade. Acho que o sindicato, até convido vocês para conhecer do que eu estou falando. Né? Nós vamos, com certeza. Gostaria muito que vocês conhecessem, né? Porque isso também é fruto de política pública que o sindicato defende, né? Se essa trabalhadora, mulher, né? Se esse pai, se essa mulher tem um lugar para deixar essa criança, né? Ela vai trabalhar em paz. Com certeza. Né? Ela vai conseguir prover o melhor para o filho dela, né? Enfim, a gente tem uma área muito importante ali no Cruzeiro do Sul, né? Atendendo 60 crianças no contraturno, né? Onde as crianças estão tendo a honra, né? O privilégio de lidar com a terra. Ai, que legal. De lidar com a terra, que era um pouco do que a gente estava conversando, né? Quem é que vai cuidar da terra? A validar o planeta, né? Que nos dá a vida, gente. Se a gente não tiver o planeta Terra bem, não vai adiantar, nenhum poder vai adiantar para os povos. E os nossos prazos estão vencendo, exatamente, né, Tânia? Então, eu acho que eu falo disso, Fernanda e Gisele, para trazer aqui a importância da cultura indígena. A gente precisa se debruçar a ouvir o que os povos originários têm para nos dizer. E a gente precisa realmente ouvir, porque o nosso conhecimento, a nossa informação em relação aos povos indígenas são bem rasos, bem poucos. Exatamente. Quase não se vê na escola. Exatamente. Eu não vi nada na escola na minha infância. Não. Então, eu acho que a gente precisa se debruçar, sabe? A cultura indígena fala muito desse silêncio, né? Ouço o rio, ouço o vento, né? Então, acho que a gente precisa se debruçar nesse sentido. E acho que o projeto Ser tem muito a ver, sabe? Com essa discussão, com essa reflexão sobre a importância da terra, sabe? Então, eu convido vocês para terem o privilégio de conhecer. Nós iremos. E o nome, ele é bem sugestivo, né, Tânia? Sim. Porque a gente vive num mundo onde ostentar é melhor do que ser. O ter é melhor do que ser. A gente vê pelas redes sociais. As pessoas ostentam aquilo que elas não são, aquilo que elas não podem. Mas por quê? É o que dá curtida, é o que dá views, é o que vai repercutir na vida do outro. Sim. E daí eu falei, né, de 3 projetos. Isso. Né? Então, o projeto Ser é um. Outro projeto, a gente conseguiu dialogar com a promoção social e construir a escola de tempo integral lá no Conjunto Romano, no Bininha, né? E essa escola, ela nasce, a escola de tempo integral ali, ela nasce da reivindicação de uma trabalhadora da escola, né? Ela leva para a Secretaria de Educação, né, a necessidade das crianças ali, né? E eu pergunto para ela, olha, isso que você está dizendo, você, não que eu quisesse, né,
isso que você está dizendo, você pode colocar no papel pra gente, né? Sim, eu posso. E a escola fez isso. A escola colocou no papel a necessidade de uma escola de tempo integral ali no Conjunto Romano. Então eu peguei essa reivindicação dessa mãe que estava falando em nome de outras mulheres, de outras mães, né? E levei também para o prefeito Rafael, que não titubeou, que não falou assim, olha, vamos deixar... Era um clamor, né? O projeto, a necessidade do projeto era um clamor, né? Então, alguém que está clamando, eu não posso ser tardia, né? E eu quero validar, sabe, Fernanda, porque às vezes assim, né, os homens que estão no poder, né, os homens que estão no poder, eles precisam ser sensíveis. Eles precisam ser sensíveis. Eles precisam entender que, no nosso caso, né, como educadores que somos, que aquele papel, aquelas escritas, têm vidas, né? Então, eu levei essa proposta, esse pedido, esse clamor, e a gente teve uma resposta muito rápida. Muito rápida. A gente tem uma escola de tempo integral em parceria com a promoção social hoje. Ali. Perfeito. Né? Então, isso é fruto desse diálogo, isso é fruto... de novo, eu vejo assim, a gente tá falando daquele lugar que a gente pisa, né? Então, assim, e daí a importância, né, de quem a gente elege. Eu acho fundamental isso. A importância de quem a gente elege. Exatamente. Das escolhas que a gente faz. A gente falou sobre isso hoje. O quão feliz a gente ficou com a notícia hoje das escolas de período integral, que é um projeto do governo federal. Veio um investimento aí, né, do governo federal. É isso. Então, assim, a gente precisa fazer boas escolhas para termos bons resultados, né? Porque, querendo ou não, as nossas mulheres ainda são muito cobradas. E a rede de apoio é muito pequena. Então, as escolas de período integral, elas passam a ser uma parte dessa rede de apoio. Sim. Até para a luta, para o trabalho, enfim, para tudo. E isso beneficia as mulheres e também as crianças e a educação, enfim. E a sociedade como um todo, né? Sim. Exato. E daí, desses 3 projetos, queria falar do Bosque das Árvores também, né? Que é um lugar muito caro pra gente. E como que tá lá, Tânia? Então, assim, né, parte do Bosque das Árvores foi fruto do processo de desfavelização aqui em Santa Bárbara, né? Então, assim, a gente precisa olhar para aquele território, né? O Bosque das Árvores é fruto da luta pela moradia. Eu vou voltar lá na sua fala inicial, né? É lá naquela favela que você comentou, que você passava e tinha o esgoto a céu aberto. Né? Vamos fazer uma transição, exatamente, né? Então, assim, parte do Bosque das Árvores, não o todo, né? É o processo de desfavelização que houve na cidade, né? Onde pessoas viveram praticamente 14 anos, né? Eles resistiram, gente, porque é submundo. Tânia, só explica para os nossos ouvintes a diferença de desfavelar e de higienizar. Porque muito se ouve por aí, a gente vai fazer higienização da cidade. E a gente sabe que isso são coisas bem distintas, bem diferentes. Sim, sim. Então, quando até difícil, né, usar esse termo higienizar, né? Sim, porque, muito. Porque, na verdade, é como se você estivesse limpando, expurgando, né? Tirando, jogando para qualquer canto aquilo que você entende que não presta. Mas o pessoal fala isso com boca cheia. Né? Nessas cidades, por exemplo, São Paulo, a gente ouve
de pessoas que se entendem como cidadãos de bem, não é isso? Vamos colocar neste lugar, tem que higienizar a cidade. Nós ouvimos, né? A gente foi numa atividade em São Paulo. Sim. E a pessoa, um trabalhador, é muito louco, assim, de um estacionamento, e ele falou esses termos para nós, tem que higienizar mesmo. A gente está usando esse termo porque é o termo que a gente escuta no cotidiano. Recentemente eu estava ouvindo uma rádio das cidades vizinhas e o locutor disse que precisava higienizar a cidade porque estão fazendo muito apartamento pequenininho, que isso só traz prejuízos para a cidade. Então, a gente, que nem você coloca, aquela história, Tânia, a nossa fala também é de onde os nossos pés já estiveram, né? Então, com a mesma indignação que a gente recebe, é com muita normalização que se coloca, né? Então, acho que é importante essa fala mesmo. E a gente entende que, né, a gente não acha que uma favela precise ser higienizada, né? Uma favela, ela precisa, primeiro, eu acho importante falar disso também. A minha pesquisa de mestrado, ela foi sobre mulheres, né, em processo de favelização, né, no sentido de o quanto as mulheres eram potentes naquele espaço. Eu estudei, a minha pesquisa foi sobre a favela Zumbi dos Palmares, né, uns 14 anos da favela, e por incrível que pareça, né, as pessoas ali eram pessoas trabalhadoras. Pode não ter o trabalho que eu tenho, que você tem, mas elas trabalhavam. Sem dúvida. Né? Então, elas se organizavam na vida de alguma maneira, né? Então, em nenhum momento a gente pensava que aquele lugar pudesse ser, por exemplo, né? E quem acompanha a história da cidade, quantas tentativas de, olha, a gente vai passar o trator, né? A gente vai limpar a área. Isso. Né? E eu me lembro que não, tem vidas ali, né? Tinha crianças, idosos, né? Animais, vidas, né? Então, assim, eu me lembro que em 2012, quando eu sou convidada para compor a equipe de secretários aqui em Santa Bárbara, eu me lembro que eu falei para o prefeito Denis na época, eu falo, prefeito, só faz sentido ocupar uma pasta se resolver o problema da favela. Por quê? Porque qual era a minha grande preocupação? Era assim, uma coisa é você sentar na mesa para reivindicar, né? Outra coisa é você ser alguém para quem vão reivindicar alguma coisa, né? Então, assim, eu já sabia que cairia sobre os meus ombros uma grande responsabilidade, né? Então, por exemplo, o número de crianças ali que precisavam de creche. Lembro que, na época, o prefeito Denis disse assim, olha, vamos fazer o seguinte, enquanto a gente não consegue a moradia, que é o que eles precisam, né, para melhorar, né, para reconfigurar a vida, a gente vai levando dignidade, né, da melhor maneira possível. E eu me lembro, Fernanda, e Gisele, que nós fizemos, enquanto Secretaria de Educação, Serviço Social, ir lá na favela, tá? Olha, quais são as crianças aqui que precisam de creche, sabe? Para poder fazer o seguinte, daquilo que era possível fazer, né? Porque não é comum. Eu me lembro de uma das histórias tristes que nós tivemos de uma criança que perdeu a vida porque caiu num balde de água. Nossa. Com a cabecinha, né? Porque não tinha rede de esgoto, né? E ela
se afogou, morreu afogada, né? Então, assim, quanto mais crianças estivessem na nossa escola preservadas desse tipo de situação, né? Melhor para a cidade. Melhor para a cidade, né? E eu me lembro que ele falou assim, e Tânia, nós vamos resolver esse problema da moradia, né? Então, tô falando isso porque quando você pergunta, e como está o bosque hoje? Uhum. Né? Então, Fernanda, nós que estamos no serviço público, a gente vai aprendendo que moradia é um dos aspectos que se precisa para uma pessoa viver bem, né? Então, assim, é um conjunto, né? Então, eu preciso da escola, eu preciso da UBS, eu preciso da creche, eu preciso do esporte, eu preciso de promoção, eu preciso do meio ambiente. Então, é um conjunto, né? E em que momento nós estamos, né? Num momento bastante importante da nossa cidade, que é entender que é para além da moradia. Porque você precisa chegar nesse lugar também, Fernanda, de compreender isso. Isso é processual, né? Eu penso assim, né? Se você ficar na caixinha, você olha, então resolvemos o problema da cidade, não temos mais favela e... Eu coloquei aquele pessoal lá nos prédios, aquelas pessoas que vêm de uma outra realidade, de um outro contexto, de um outro movimento social, porque é isso, né, Tânia? E tá resolvido. Exatamente. E não tá resolvido. Não está resolvido, né? Então, precisam das outras políticas. Então, em que momento Santa Bárbara está? Porque a gente já discutiu muito isso, né, Tânia? Que a gente precisava das demais secretarias, porque Exatamente. Só a educação não daria conta. Então, hoje nós estamos nesse lugar. Só a educação não dá conta e entrou o esporte. Só a educação não dá conta, entrou a promoção social. Sabe? Só a educação não dá conta, entrou a cultura. Então, para você ter ideia, esse mês aqui, para vocês terem essa ideia, esse mês começa o curso de jazz, teatro, desenho, na escola do Bosque, né? Na Charles Kizzy Dodson. Então, isso é um ponto. Lá tá como se fosse o extra classe. É isso, Tânia? Exatamente. Então, as crianças vão para a escola de tempo integral, eles têm a creche lá, e depois, às 5 horas da tarde, começa uma gama de projetos, que vem cultura, vem esporte, né, e vem promoção social. E o quão importante essas outras formas de aprender são importantes. Nós tivemos um convidado recentemente que ele falou que ele não gostava de estudar, que ele não era muito bom de escola, mas ele aprendeu a tocar violão com 6 anos de idade sozinho. E toca muito bem. Menino extremamente potente, pense. Maravilhoso. Eu falei assim, você é um autodidata. Há quantos anos você estuda sozinho? Mas a escola não deu conta dele. Porque a matemática e a língua portuguesa era os únicos aprenderes ali importantes. E a gente precisa valorizar outras formas de aprender. Exatamente. Porque a música tem matemática, a música tem muito português, matemática. A música tem quase todas as matérias envolvidas. Mesmo esporte, né? Você precisa de um raciocínio lógico fantástico. Sim. Aliás, o esporte, ele salva vidas, Tânia. Exatamente. Né? Aí a gente falou no encontro que nós fomos que a gente sentiu falta em todos os candidatos à presidência e do governo do estado, projetos de esporte, que não apareceu em nenhum partido. Foi muito sucinto que a gente conseguiu ver, né, Gisele? Nada impactante, porque há quanto tempo a gente conversa na condição, né, de você secretária e nosso sindicato, de articular mesmo esse funcionamento com a cultura, com o esporte, aí com a promoção social, com a saúde, né? Que só a educação dá conta, e a gente precisa de todo esse aparato social. Porque um cidadão, ele não é feito só da escola. Sim, exatamente. Né? E daí, Fernanda, você me trouxe assim, a seguinte reflexão, né? Então, por exemplo, quando eu não tenho conhecimento,
Então, por exemplo, eu vou ter muita dificuldade como eu não venho de determinado lugar, eu não conheço, por exemplo, eu vou falar das áreas nobres da cidade, tal, né? Então, como eu não venho desse lugar, eu tenho dificuldade em falar sobre ele, tá? Então, para eu falar sobre esse lugar, eu vou precisar estudar, vou precisar pesquisar, eu vou ter que consultar os meus amigos que vivem nesse lugar, né? Então, só que esse exercício também precisa ser feito por quem é desse lugar, né? Olha, eu não sei o que é uma área periférica da cidade, eu preciso conhecer. Eu preciso ir lá, eu preciso conhecer, eu preciso conversar com essas pessoas, né? Para eu entender. O prefeito Rafael fala muito disso. Ele fala assim, o que faz sentido, né, para aquelas pessoas. Porque às vezes a gente acha, né? Eu vou... não. Para vocês terem conhecimento dessa situação. A gente sempre achou que a escola do CIEP Charles, né, uma escola de tempo integral, fazia muito sentido para quem morava ali. Não. O que eles queriam era creche. E eles verbalizam isso, né? Numa reunião com eles ali, né? No Bosque das Árvores, eles, né? Não, porque a gente precisa que faça isso, aquilo. A creche a gente já tem agora. Mas como assim? De escola com 5 anos, né? Quase 6 anos, a escola de tempo integral ali, como, né? Não, a creche que faltava. Era o que fazia sentido e que estava faltando para eles, né? Então, é a importância da gente fazer esse deslocamento, né? Então, preciso me deslocar. E a gente está falando de tudo isso porque tudo isso é educação. Se eu não tenho essas questões resolvidas, né? Não é que... Paulo Freire falava disso, né? Não é que o menino está fadado ao fracasso, não é isso. Mas, vamos lá, vamos ser realistas. Quantas e quantas pessoas que viveram, né? O esgoto a céu aberto e depois se tornaram doutores. Quantas pessoas? Tipo assim, olha, fulano morava lá, esgoto a céu aberto, depois ele, né, foi ser doutor. Quantas? A exceção à regra. Isso, exatamente. Então, quer dizer que o lugar, quando ele não é um lugar decente para a pessoa morar, ela não forma doutor coisa nenhuma. Com certeza não. Mas o nosso capitalismo, ele preza a meritocracia. Ele não conseguiu porque ele levantou cedo. Ele não conseguiu. 14 horas, não trabalhou 14 horas. Trabalhou 14 horas por dia. Essa semana. E na realidade, 14 Natália, horas por dia. As pessoas precisam entender que não é uma questão de escolha. Não, até porque para você fazer um oportunidade. mestrado, você precisa de uma segunda língua. Para você fazer um doutorado, você precisa de uma terceira língua. Aí você precisa de dedicação integral. Então não faz doutor não, Tânia. Com esgoto a céu aberto, faz não. Exatamente. Que o menino precisa aprender as habilidades mínimas para chegar em qualquer lugar que seja. Exatamente. Isso quando ele não tem que abandonar a escola para poder comer. Para trabalhar, exatamente. Então, eu tô falando isso porque olha que importante a gente... Eu fiquei muito feliz com o que aconteceu ali no Jardim Europa. Sabe a Rua Croácia? Que estava se desfazendo? Não sei, não conheço lá. Então, assim, a Rua Croácia, ela estava literalmente se desfazendo. Tinha um problema sério de erosão, né? A última rua do bairro do Jardim Europa. Não é onde fica o CIEP, não. Não, é descendo já pro Zabane. Isso, tá. ali, né? Então, assim, imagine essas crianças, porque, né, os pais conversam, né? Dialogam, né? Vivendo com a possibilidade da erosão chegar até a sua casa, né? Porque a rua estava aqui, a erosão, né, caminhando, e aqui estava uma casa. Estavam as casas, né? E lá tem casas que ficam no nível da rua. Exatamente.
eu fiquei tão feliz quando eu via tudo aquilo restaurado, né? Então, tipo assim, alicerçado, né? Quadra de areia, grama, campinho de futebol. Você tá dizendo pro menino assim, ó, a sua vida vale a pena. A sua vida vale a pena. Você não é qualquer um. Né? Então, você tá dizendo para esses moradores que a vida dele vale. Ai, Tânia, que forte, né? Até chega a emocionar. Mas é forte demais. Não, mas então, é preciso ser dito. Quando a gente fala que é preciso ser dito isso, Exatamente. Tânia. E daí, por exemplo, isso não é... Eu pensei desta forma, né? Imagine a gente sendo criança e saindo da sua casa, você vê uma ribanceira ali pertinho da sua casa, né? Daí chega um tempo, né? Que o poder público, né? Olha para o seu território e diz assim, olha, a gente vai dar um jeito nisso, né? Então, e tudo, eu tô falando disso, Fernanda, porque às vezes as pessoas não conseguem linkar o que isso tem a ver com a educação. Tudo. Né? Tudo. Você precisa, o indivíduo ele precisa de segurança para viver. Precisa de qualidade de vida. Exatamente. Ele não pode viver nessa corda bamba, sabe? Vai, mas não vai, tem, mas não tem. Hoje eu tenho o que comer, amanhã eu não tenho. Eu jantei, mas eu não tomo café. Eu tomo café, mas eu não almoço. Não pode. Hoje eu tenho casa, daqui a 2 minutos eu não sei se eu tenho onde dormir. Isso não gera doutor, não, sabe? Porque tem um discurso, Fernanda, tem um discurso em rede social aí. Sim. Passei fome e não sei o quê, papapá. Isso não forma doutor, não. É a exceção da exceção da exceção. Né? Então a gente não pode se perder, sabe? Né? Porque daí eu vou usar a fala do pai, né? Eu não posso acreditar nessa falácia do sistema. Isso é falácia. Com certeza. Né? Então, assim, é jogo duro, gente. É jogo pesado. Né? Então, assim, a gente se constituir professor, né? A gente atravessar tudo isso, né? Conseguir fazer essa leitura de mundo, né? E não é fácil fazer isso. Não, e se tornar uma pessoa crítica também não é. Você tem que desconstruir tudo aquilo que foi construído durante a sua vida, durante a escola. Porque você tem que destruir tudo que você aprendeu e reconstruir. Uhum. E não é fácil. Sim. Principalmente quando você não tem... quando você não tem esse momento de observação. Nós fomos numa reunião de trabalho, em horário de almoço, a Fernanda fez uma observação que ficou muito difícil, porque a gente olhou em volta, só tinham homens brancos. Não tinha mulheres em horário de almoço, não tinha mulheres negras, só tinham homens brancos. E a primeira vez que a gente aprendeu a reparar em um restaurante foi quando a gente trouxe uma formadora, uma mulher negra, inteligentíssima, que a gente a levou para almoçar no aqui restaurante, em Santa Bárbara. aqui no centro de Santa Bárbara. Ela olhou para nós e falou assim, observa o restaurante. Nós nunca tínhamos feito isso. Nós olhamos. A gente olhou, ficou uma olhando para a cara da outra. Vocês não estão sentindo falta de nada? Aí a gente falou assim, falta do quê? Ela falou assim, só tem gente branca aqui. Só tem gente branca nessa cidade? Aí parou as duas. Mas a gente vive num mundo de brancos. Dificilmente a gente ia fazer essa reflexão naquela época. Hoje a gente faria. Isso já tem uns 10 anos, né? Hoje a gente faria. Mas por quê? Porque a gente vem de um outro movimento. A gente vai para o mundo sindical, a gente vai para a formação. Para os movimentos sociais mesmo. Mas quantas pessoas têm oportunidade de vivenciar o que nós estamos vivendo? São poucas. Então, essas informações precisam ser levadas, precisam ser faladas, e as pessoas precisam ouvir 1 vez, 2, 10 vezes, se for necessário, até aprenderem. Que o espaço tem que ser de todos. E se incomodar, né? Tem que chegar no restaurante e ter esse incômodo.
né, Tânia? Não é natural que a gente entre em qualquer espaço, até porque a população negra é mais de 50% da população do Brasil. E se a gente está num lugar onde só tem gente branca, a pergunta é: onde estão as pessoas pretas? Sim. Né? E quando a gente faz essa reflexão, né? Olhei pra Gisele e falei: mulher não sai almoçar fora? Porque só tinham homens e homens brancos. Falei: Gisele, cadê o nosso povo, né? Tá cozinhando. O nosso povo tá correndo com o filho de uma escola para outra. As nossas mulheres, né? Elas estão servindo, talvez, né? Então, assim, é uma reflexão que fica. E a gente só consegue ter este olhar com formação, com vivência, colocando o sapatinho, indo lá naquele lugar que eu não conheço e experimentando as dores, né, Tânia? Porque não tem prazeres, tem dores. Sim. Tem ausência de Estado, tem falta de alimento, falta de escola, falta de energia, de água potável. Então, são as faltas que a gente precisa experimentar para depois, então, a gente criticar as políticas, as poucas políticas públicas que hoje tem no nosso país, né? E aí eu tô falando, sim, de Bolsa Família, eu tô falando, sim, de Bolsa Gás, eu tô falando, sim, de tantos acessos desse nosso povo que sobrevive. Não vive. Sobrevive na incerteza de chegar, ter casa, ter alimento, né? Enfim, das mais diferentes adversidades que acontecem com o nosso povo periférico aí. Exatamente. Antes da gente ir para o encerramento, eu tenho uma curiosidade, Tânia. Como que foi, assim, quando você recebeu o convite para ser secretária, né? Lá no governo Denis ainda. Você já sabia como era ser secretária? Como que foi isso? E, assim, se você foi super recebida, assim, de braços abertos para esse núcleo que eu imagino que fosse branco e masculino. Eu não lembro exatamente a formação lá do governo Denis, mas de modo geral é isso. E eu queria que você contasse qual foi a sensação, se você já sabia tudo que você tinha que fazer, assim, de cor, salteado. Primeiro que eu achava que tinha um botãozinho para apertar. Não, sim. Daí não tinha botão nenhum. Eu procurei o tal do botão, né? Não tinha botão nenhum para apertar, né? Então, assim, foi bastante... Eu assustei, né? E daí tinha um fator que me prejudicou assim... Não me prejudicou, acho que custou mais caro. Porque eu vinha também, né, Fernanda, do movimento que ele era, que ele era político. Então, eu venho desse lugar também, né? E daí, de um partido de esquerda. Então, não foi, eu acho que não foi tranquilo, né? E eu tenho muito... eu compreendo muito bem esse lugar, né? Que foi, então... tinha muito essa dúvida, né? O que ela vai fazer? Ela vai ser candidata, ela não vai ser. Então ficavam assim, né? As pessoas tinham essa dúvida. Então, assim, isso causava um desconforto para mim, né? Então, assim, eu precisei evidenciar que eu não era candidata a nada. Fiquem tranquilos. Sabe assim? Então, passei por esse lugar. Fiquem tranquilos, né? Eu não sou candidata a nada. Depois, de entender a máquina pública, né? Então, assim, que eu sou uma professora da rede, todavia, o lugar que eu ocupo é o lugar da gestão. Sim, representa a administração pública nesse momento. Isso, exatamente. Então, assim, isso eu fui aprendendo com o tempo. Nem sei se eu sei ainda, né? Porque a gente não separa quem a gente é, né? A gente é esse indivíduo, né? Eu sou essa pessoa,
né? E tudo se entrelaça. Então, não consigo dividir, né? Separar, né? Então, eu sou a gestora, eu sou a professora, né? Eu sou a mãe, eu sou a filha, né? Tá tudo numa pessoa só. Então, eu acho que isso foi... Então, assim, é um processo de aprendizagem, né? Então, em continuidade, não tá pronto, né? Então, algumas coisas que eu não sabia, agora eu sei, mas tem um tantão de outras coisas para aprender dentro da gestão, né? Então, assim, eu considero que isso é muito difícil fazer, não é algo simples, não é fácil, porque o tempo todo a gente está lidando com vidas, né? De um lado você tem, no nosso caso, a gente tem 17 mil crianças sobre a nossa responsabilidade. Gente, eu falei 15 semana passada, já estamos em 17? 17.039. Meu Deus, A rede está crescendo muito. Do outro lado, você tem os trabalhadores, né? Os trabalhadores, as trabalhadoras da educação, né? Que são as pessoas que movem isso. Né, que faz acontecer a educação, né? Então, assim, passa por esse lugar, por esses trabalhadores, né? Por muitas vidas, muitas e muitas vidas, né? Que precisam do acolhimento, que essa criança também precisa, sabe? Então, assim, é muito complexo tudo isso. Então, eu considero... Não acho que é uma coisa fácil de fazer, acho que é uma coisa difícil, né? Mas acredito nessa possibilidade, sabe? Quando a gente vai ler, estudar os autores da psicologia social, né? Entender a educação social, porque eu também falo desse lugar, sabe, Fernanda? Para mim, não há projeto político, pedagógico que se mantenha diante de uma família sem apoio, sem sustentação, sabe? Então, assim, essa criança, né, a maioria das nossas crianças, elas precisam de sustentação do trabalho do poder público. Sabe, isso para mim, assim, é algo que é fundamental, partir deste lugar. A pessoa, nós trabalhamos com a maioria das pessoas que precisam do serviço público, né? Então, assim, a importância de fazer bem feito e de compreender essa engrenagem, né? Daí eu me perdi um pouco na pergunta. Como foi receber aí o convite para ser secretária de educação e se você já sabia tudo o que você ia fazer, assim? Então eu inclusive passei por processos assim de não saber que eu não podia agir daquela forma, porque eu não era a professora lá do Iraídes, do Maria de Lourdes, do Bininha. Não podia agir, não estava nesse lugar da coordenação pedagógica, estava no lugar da secretária, né? E que muitas vezes precisa dizer assim, ó, o barco, sabe a voz de comando? O pessoal não sabe para o navio, né? Ó, os tripulantes aí não sabem para onde vai, né? O que fazer, né? O comandante tem que saber. Exatamente. Né? Então, já passei por esse lugar de dizer, então, olha, tá todo mundo em dúvida, então nós vamos por aqui. Né? Então, que é o papel do gestor, né? Então, assim, mas ele é um processo que também vai se dando ao longo do tempo, né? Na medida que você vai aprendendo a dialogar com o poder executivo, né? Que você vai conseguindo também
se expressar melhor, né? Então, acho que você traz um ponto que eu passei por esse processo aqui, ó, e que foi muito importante o que aconteceu comigo, né? De, por exemplo, do Denis, né? Do prefeito Denis na época, validar, porque eu era um ponto. Eu era um ponto fora da curva. Sabe assim? Sabe? Porque é muito diferente. Eu me sentia muito diferente. Muito diferente. Em que aspecto, Tânia? Eu me sentia muito diferente no sentido do lugar de onde eu vinha. Você fala... Por exemplo, eu era menina lá do Cruzeiro do Sul, a mulher, né? Menina, mulher, lá do Cruzeiro do Sul, lá do Vale das Cigarras, lá do 31 de Março. É desse lugar, né? E dialogava com pessoas, né, mais pobres do que eu, né? Então, assim, tinha vínculo com pessoas mais pobres do que eu. Então, eu me sentia que eu destoava. E que assumiu uma das pastas mais importantes da cidade, né? Porque a educação... Isso. E daí, eu acho que na época... acho que o prefeito Denis percebeu isso, né? Tipo, a Tânia deve estar se sentindo sozinha. E daí, eu acho não, né? Ele faz isso, ele valida, ele vai fazer, ele vai sustentar, ele vai dizer, acredito nela, né? Eu me lembro que foi muito importante isso, esse processo que eu passei. Ele falou assim, olha, eu não peço para você mudar. Você não precisa mudar. Porque o que te traz aqui é essa história. Então você não precisa mudar essa história. O que te traz aqui é essa professora, é o movimento negro, essa preocupação com a moradia. É isso que te trouxe aqui, né? Então acho que isso foi muito importante quando alguém valida. Acho que o que o prefeito Denis fez foi validar a minha história. Ele validou a minha história. Essa história não é uma história qualquer. E não é qualquer homem que faz isso. A gente vê pelo mundo sindical, em quantas reuniões que já participamos, que fomos cortadas, que nossa fala não pôde ser concluída, isso seja em mesa de negociação ou mesmo dentro do mundo sindical, onde, na nossa visão inocente, não existiria... Né? Todo mundo evoluído. Todo mundo, pessoal de esquerda, progressista, defende bandeiras. Não. O preconceito de gênero, ele está enraizado em todos os ambientes sociais. Então, você ter essa validação de um homem que está num cargo acima do seu, foi muito importante para você. Eu acho que para a rede também. Para nossa história, enquanto rede municipal mesmo. Principalmente, né? Para as mulheres de Santa Bárbara. Sim. E tirando o prefeito, em outras situações, isso ocorreu? De sofrer preconceitos por ser mulher preta? Estando enquanto secretária? Enquanto secretária? Sim, eu tenho, assim... Nós estamos num jogo que ele é um jogo político, né? Ele é um jogo político. No início da gestão, eu apanhei muito da Câmara. Talvez agora, eu não gosto de... Eu não me interprete mal. Talvez eu tenha o couro mais grosso. Sim, o tempo, né? A experiência. Exatamente, né? Então, pessoal, eu me lembro que uma vez eu ouvi isso de uma amiga do movimento negro. Ela disse, pode bater que a gente tem o couro grosso. E eu achei aquilo muito violento, sabe? Eu falei assim, olha, Alessandra, não pode bater não. Não bate não. Né? Mas eu acho que você usou a palavra, eu tenho mais experiência. Então,
tempo vai, né, Fernanda? Sim. Eu tenho 51 anos. Né? Então, vai trazendo essa experiência mesmo pra gente, de saber lidar, né? De lidar como mulher e não como menina. Né? Então, o tempo vai fazendo isso com a gente. Mas, no início, assim, eu me lembro, por isso que eu falo, da importância de quem tá junto com a gente, né? Me lembro que eu passei por um processo uma vez, que a minha vontade era de levantar da mesa e sair, deixar o pessoal falando sozinho lá, tá? Mas eu aguentei firme, né? Eu vou contar essa experiência só para vocês entenderem. Conte. Eu tinha ido fui convocada para uma sessão na Câmara, e aquele dia eu apanhei. E eu tava, né? Ouvi, né? Então foi assim, naquela época, hoje, se fosse hoje, eu iria dizer assim, alto lá, abaixa o tom, me respeita, eu não estou falando dessa forma com você, né, naquela época. Mas, enfim, eu, né, suportei tudo aquilo lá, e eu estava na natação, estava aprendendo a nadar. Eu tinha uma puxa dificuldade de fazer o nado de costa, né? E eu me lembro que eu fiquei lá até o final da sessão, né? Fiz o que eu tinha que fazer e fui para a aula, né? Daí eu entro na piscina, assim, gente, quem enfrenta esses vereadores nada de costa também? Com certeza. Pá. E foi. Nadando de costa. Então, assim, eu falo assim, porque depende também o que você faz com as experiências, né? Então, por exemplo, a partir daquele momento, eu fiz... Você aprendeu a nadar, literalmente. Literalmente, né? Então, são experiências que a gente vai trazendo pro cotidiano da gente e aprender a respeitar, né, o executivo, o legislativo, até onde eles podem ir, até onde o executivo pode ir, e que tem uma linha que ela é tênue, mas ela existe, que olha, respeito é bom e a gente gosta, né? Então, tudo isso é aprendido, né? Pra fechar, Tânia, assim, a Gisele vai fazer uma segunda pergunta clichê. Aí ela vai para a propaganda dela, para o pedido de inscrição, acionar sininho, compartilhamento, que ela faz muito bem isso. E depois a gente volta para a resposta, tá bom? Vai lá, Gi. Bora lá. Tânia, na lousa da vida, qual a mensagem você deixaria? Então aí você pode pensar aí. Vai lá, Gisele, agora é com você, garota. Oi, garota gente. propaganda que você pode. Galera, vamos curtir, compartilhar o Propod, tá cada semana melhor. Estamos no YouTube, principalmente no YouTube, no Insta, no Face e no TikTok. Bora compartilhar e engajar com a gente? Tem que acionar o sininho para receber o vídeo novo. E tem que inscrever no canal. Tem que se inscrever no canal Não do sou YouTube. boa nisso não, mas eu sei que tem. O Propod tá em todas as redes sociais. E assim, né, gente? Quanto mais vocês participarem, comentar, curtir, compartilhar, mais engajamento e mais pessoas, as informações que a gente tá colocando aqui nessa mesa vai chegar. Então a gente conta com todo mundo, né, Gi? Bora lá. Tô aprendendo, hein? Viu? Tocando tá bola melhor nisso. que eu já. Vou ficar boa, daqui a uns dias vocês vão ver só. Ela morria de vergonha. Eu morro ainda morro, mas eu tenho trabalhado isso. Tânia, agora é com você, então, a sua mensagem. Fique à vontade. Eu penso que a gente precisa continuar defendendo a escola, né? E a escola pública, porque a escola pública é a escola onde estão a maioria, né? Então, essa escola é uma escola que vale muito, ela é uma escola que ela é muito cara. E a gente precisa, enquanto professores que somos, validar esse lugar, né? Esse lugar é um lugar extremamente potente, é um lugar que transforma a vida das pessoas, né? Então, eu posso dizer
por experiência própria, né, pelas experiências da minha família. E eu acho que talvez o fato de um dia, né, a população negra não ter podido acessar o espaço da escola, ter a escola negada, que eu valorizo muito esse espaço. Então, eu queria convidar, né, a todos os nossos amigos, né, professores, educadores da rede municipal aqui de Santa Bárbara do Oeste e do país, né, do mundo, né, acreditar e validar o espaço da escola, né, que é um espaço de transformação, e a gente precisa continuar acreditando e lutando por essa escola. A escola pública, laica, escola que é para todos. É isso. Muito bom, que delícia. Tânia, de verdade, muito obrigada pelo espaço na agenda. Foi um papo delicioso. E eu não brinquei, não. Vamos marcar outros. Tendo tempo, pode voltar, que o Propod é espaço de fala. É espaço de fala para mulheres. É espaço de fala para mulheres pretas e empoderadas, que nem você. Muito obrigada. E venha falar do seu livro com a gente. Isso, tem muitos assuntos a ser tratados. No mestrado. A gente quer falar sobre isso. É importante a gente empoderar outras mulheres. Perfeito, estou à disposição e agradecer, né, a oportunidade de estar aqui com vocês, né? Agradecer também a oportunidade dada, né? Acho que é importante a gente ter gratidão, né? Fora tudo aquilo que eu falei para vocês, eu estou aqui porque um dia o prefeito Denis acreditou que uma menina, né, uma mulher negra, poderia compor o seu governo, né? Depois de 8 anos, o prefeito Rafael vem e valida a escolha do prefeito Denis, né? Então, eu quero agradecer essas duas pessoas, né, que me oportunizaram dividir esse conhecimento, né, a defender a escola pública de um outro lugar, né? Que a gente, enquanto professor, defende a escola pública através da sala de aula, né? Então, aqui, eu estou defendendo a escola pública a partir da instituição Secretaria Municipal de Educação. Então, quero agradecer muito essa oportunidade e vocês, né, de ver o quanto vocês cresceram. E é muito bom a gente poder ver as amigas, né, crescendo, né, porque isso também é um processo de educação. A gente está num lugar, quando a gente vê, a gente está no outro, né, e o quanto vocês estão empoderadas, né? Empoderando outras pessoas, mesmo que essas pessoas estejam com muita vergonha. Eu entendo. A gente entende, a gente compartilha. Muito a oportunidade de estar com vocês, de verdade. Obrigada. É isso, Gi. Porque aqui nessa mesa, Gi... Propod. É isso, gente. Tchau, tchau. Até semana que vem.